Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson, como vocês já sabem, e eu vou fazer uma breve apresentação sobre o projeto, tá? Deixa eu só salvar aqui direitinho, e aí eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela, tá? Junto com o código, porque vocês vão acompanhar agora há pouco, tá? Então, aqui minha tela, nós temos aqui a estrutura básica, tá? do projeto, onde static e templates são estruturas relacionadas a template engine, que é o Jinja, né? Então, static obrigatoriamente você tem que ter para poder puxar imagens, arquivos estáticos. E templates você vai trabalhar com todas as suas views, né? Que chamamos de views, que são os HTMLs, e podem trabalhar com diretivas do Jinja, né? Então você consegue trabalhar passando variáveis através das funções e exibindo as variáveis no documento, usando, por exemplo, aqui as diretivas e o nome, tá? da variável consultada. Que não é o nosso caso, tá? Só para fins mesmo de demonstração. Estou um pouco gripado, não leva em conta. O meu VENV está criado, então tudo que é necessário é colocado aqui dentro do meu ambiente aqui virtual. Criei, né? Environment, virtual environment. E aí vocês têm aqui a pasta bin, que é utilizada para ativar o VENV. Você tem a include, que trata a questão do byte de sua versão. A lib, que são as libs utilizadas no projeto. A lib64, que também são as libs utilizadas no projeto. Tem aqui o py-venv-config, que mostra as informações somente do ambiente virtual. Gitignore, né, já veio, então são arquivos que devem ser ignorados no Git. Nós temos aqui o app.py, tá? app.py, que é justamente o app que nós vamos tratar. Então perceba que eu vou subir essa aplicação, tá? Mostrando aqui como ativar o ambiente virtual, que está aí no repositório. Você vai digitar source venv /bin /activate, e aí você vai ter a ativação. O venv foi errado aqui, por isso que não ativou. Então, corrigindo aqui, ele ativa, tá? Vou limpar meu terminal, nome mesmo. E perceba que aqui nós temos as bibliotecas, né? Que chama as libs, que a gente vai utilizar. Por exemplo, a request, eu não vou precisar utilizá-la, porque eu utilizei a rota principal junto com o jQuery para fazer requisição de forma síncrona, e essa rota API aqui via CEP eu tinha colocado para caso alguém quisesse utilizá-la para fazer a implementação. Então fica só a rota principal, o index mesmo, tá? E o que é que a gente tem aqui? Como eu falei, que nós temos as bibliotecas que nós vamos utilizar. Então o import do Flask, né, aqui, e também do render template, que é utilizado para fazer a renderização da nossa view, né, dentro da nossa rota. Definimos aqui app.route, a rota
barra como rota principal, que é a home. Que se fosse no site, a gente, ao digitar www.zeronauta.com.br, seria essa rota aqui, a rota inicial, a rota padrão. E aí nós temos a definição, tá, de uma função chamada index, que dentro dela retorna justamente a renderização do nosso arquivo de template que está aqui, index.html. E aqui nós temos eu ia falar uma palavra, eu tô com sono, tá, pessoal? Perdoe, tô meio gripado. Aqui a gente tá subindo o nosso servidor, tá, com o debug ativado, para caso surja erro no desenvolvimento, ele já exiba na tela, né, de forma debugada, para melhor identificar o erro e corrigir. Para subir esse servidor, eu vou passar daqui a pouco, mas antes disso eu vou mostrar o index.html, o que foi que eu fiz. É um script simples, HTML5, utilizando Bootstrap, que eu gosto muito. Aqui eu estou trazendo um estilo personalizado para background e alguns boxes, tá? Se a gente clicar aqui, vocês vão ver que vai ter estilo aplicado ao body, ao header, subheader, o box glassmorphismo, que eu gosto muito desse efeito, que é um efeito vidro, e o cursor, né, do botão da nossa aplicação, que vai ter um botão que vocês vão ver na ação de over, tá? Hover, né, que seria o correto, chamo hover, mas é hover. É colocar o mouse em cima, o cursor ele vai alterar justamente para um ícone de astronauta. Eu não sei se vai abrir aqui, vai, tá? É justamente esse astronautazinho aqui, pixelado, pequenininho, tá? Então, bem simples. Utilizei as classes de Bootstrap mesmo, tá? Não tá adaptado para o responsivo ainda, mas é tranquilo de fazer. Quem quiser fazer e tiver curiosidade, fique à vontade. Se eu quiser utilizar a linguagem aqui padrão, ele vem no inglês, mas a gente pode colocar PTBR. E nós temos aqui, falando um pouquinho sobre o projeto, e nós temos mais abaixo como utilizar e um formulário. E perceba que o formulário ele não tem a action nem um método, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo a requisição via Ajax, então de forma síncrona, não há refresh na página, tá? Criei um campo do tipo text, um input type text com o nome de CEP, e atribuí um ID também de CEP para poder tratar lá no meu JavaScript. Um ponto importante também a frisar aqui é o datamask, tá? Que eu utilizei no formato de CEP, utilizando números apenas. Então, se digitar letra não vai número, tá? E ele já formata no padrão do CEP brasileiro. Mais abaixo coloquei o botão type submit, que na ação do clique, né, um clique, ele tem a funcionalidade de limpar o CEP, tá? Por quê? Porque aqui, quando nós digitamos o CEP, perceba que eu tenho aqui o ID CEP e ele está funcionando justamente com o evento blue. Vou mostrar mais abaixo, tá? Aqui nós temos a tabela que vai exibir as informações, tá? Cada um com seu ID, porque é interessante colocar ID ou class para poder tratar com jQuery. Aqui nós temos os scripts, tá? Que é uma boa prática colocar JavaScript sempre após o body, tá? Mas seguindo sempre a sequência. Então tem o JavaScript aqui do Bootstrap, depois do jQuery e do jQuery Mask, que é justamente para fazer aquele tratamento da máscara do CEP, né?
utilizando isso aqui. Então, iniciei aqui o meu jQuery utilizando o Document Read Function, e aí eu setei aqui, né, um comportamento da seguinte forma. Eu disse que o input que tiver o name CEP, ele vai ter que assumir justamente este formato, aceitando apenas número, que é justamente o nosso CEP. Criei uma function chamada limpa-tela CEP, que faz o que? Ele pega justamente os IDs criados lá na nossa tabela e zera, tá? Ele pega aqui .text e zera os valores para podermos fazer uma nova consulta. E aqui nós temos aqui o CEP, que é o nosso botão não, melhor dizendo, desculpa, o nosso campo que reage ao efeito blue. O que é o efeito blue? É quando eu digito e clico fora, tá? O que acontece é que ele vai fazer a tão famosa replace, que é parecido justamente com o que o nosso amigo Rafael falou, o regex. Ele vai tratar algumas informações, vai verificar se o CEP é diferente de vazio. Se for, ele vai fazer a validação do CEP, né? Então ele vai fazer aqui o nosso regex e vai validar o CEP. Então tudo bonitinho. Aqui ele pega o campo CEP, né, o texto CEP lá na nossa tabela, e vai preenchendo, tá? Vai preenchendo isso aqui até nós termos uma requisição, né, um getJSON, porque o ViaCEP ele traz a requisição, os dados em forma de JSON. Ele pega aqui o CEP, tá? Foi digitado, diz aqui o formato JSON, callback, e aí function, ele traz os dados, tá? Lá do ViaCEP. Se não acontecer nenhum erro em dados, não tiver nenhum erro aqui no que foi, né, obtido, ele vai começar a preencher cada célula da minha tabela. Então ele vai criar aqui um valor para o CEP que foi obtido através do ViaCEP. Ele vai preencher a minha tabela TD rua com o logradouro e assim por diante. Caso isso não aconteça, ele vai limpar a tabela, né, com as informações que não tem, e vai exibir um alerta dizendo que o CEP não foi encontrado. Caso não, né, ele passa por aqui na questão da validação. Se não for validado, perceba que ele para aqui nesse else, você tem a linha, ele vai limpar a tabela também e vai alertar, dizer, o CEP está inválido. E caso nada disso aconteça, limpa a tabela, ela fica limpa, beleza? Então, a explicação feita, vamos rodar a mesma. Então já estou no meu VenV aqui, consigo rodar através do Python app.py. Ele subiu meu servidor na porta 500 e nós temos aqui o nosso localizador ViaCEP Zeronauta, né? Então perceba que foi aplicado estilos, que tem um box falando sobre o projeto, como utilizar, e eu vou digitar aqui um CEP daqui da minha cidade, que eu sei de cor, 040. Perceba que ele já formatou certinho. Se eu tentar digitar alguma letra, não vai. Por quê? Porque eu utilizei um plugin de máscara, tá? Onde aceita apenas números. Então, vamos dar continuidade. Lembra que eu falei do Blue? Então, estou aqui no Focus, né? Estou dentro. A partir do momento que eu tiro meu mouse, faço o Blue. E aí ele preenche todo o meu campo. Tá? Deixa eu pegar um CEP aqui qualquer. CEP de
pegar aqui. Esse aqui, tá? Rua Maurício Cardoso 268. Então, colocando aqui, ele já vai fazer a busca CEP não encontrado. Aqui. Ele não encontrou esse CEP. Eu vou voltar aqui. É para encontrar. Então, ó, também outra coisinha, o botãozinho virou um astronauta. Ele não tá encontrando esse CEP. Vamos buscar outro aqui. Agudo. Aqui. Rua Tiradentes. Vamos ver se ele vai encontrar. Ó, aqui ele já encontrou. E aí ele vai mostrar o CEP, a rua, o bairro, cidade, tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, para qualquer número aqui, ele vai dar, ó, CEP não encontrado. E aí vai limpar minha tabela, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Outro ponto importante que eu esqueci de dizer é que, deixa eu matar meu servidor aqui. Quando você vai gerar o requirements, você usa o pipe, né? Pipe freeze requirements. Mas é interessante que você esteja dentro do seu VM para ele gerar. Ó, eu já tenho o meu gerado, mas eu vou fazer aqui pipe freeze apontando para requirements.txt. Ele vai buscar só o que tem dentro do meu VM, o que é necessário para rodar esse projeto. Ó, ele limpou e aí é só aguardar. Ele trouxe só o que é necessário e aí a gente consegue subir dessa forma, que foi basicamente o que eu fiz agora na minha PR. Valeu, pessoal, tamo junto, forte abraço e é isso.